revelações da imprensa. Como o escândalo da Casa Civil agora, também nasceu da imprensa. Aliás, o governo começa a cair em cima, o governo e o PT, da imprensa, precisamente porque a imprensa está denunciando essas coisas, mostrando os fatos, cumprindo, aliás, o seu papel. O Arruda, em um certo momento, disse, ele poderia ser vice do Serra, isso muito tempo antes de que surgisse qualquer problema. Ele foi pego num esquema de corrupção e foi afastado do PT, do DEM, junto com todos os outros integrantes. Quando no PT, o pessoal do Mensalão ficou lá, numa nice, numa boa, até promovidos ou participando de campanhas e tudo mais. Por outro lado, se vizinhança contamina, imagine a da Dilma com a Erenice. Acabou seu tempo, candidato. O candidato Plínio Arruda tem 1 minuto. Não, sou eu? A sua réplica. Não quer usá-la? Mas eu me perdi aqui, gente. Eu confesso a você que... Réplica ao comentário feito pelo candidato José Serra a respeito da pergunta que o senhor respondeu. Não tenho condições porque fiz uma confusão. Entrego... Vamos seguindo. Eu volto a chamar a jornalista Ana Paula Padrão, que escolherá mais um candidato para formular a pergunta e outro para responder. Por favor, Ana Paula. A minha pergunta agora vai para a candidata Marina Silva, com o comentário do candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidata Marina, a senhora fez a sua carreira política na área ambiental. E é assim que a população brasileira a conhece nesse momento. Mas o Brasil, obviamente, é muito mais do que meio ambiente. É saúde, é educação, é segurança. Existe uma grande preocupação hoje com corrupção. Como é que o eleitor pode ter a certeza, a confiança de que a senhora tem experiência administrativa, de que a senhora tem capacidade, competência para resolver esses dezenas de outros problemas que o Brasil tem? Você sabe, Ana, que você faz uma pergunta muito interessante para mim. Eu lembro que quando o presidente Lula saiu candidato à presidência da República, um dos questionamentos que faziam a ele é se ele teria a competência de ser presidente do Brasil pelo fato de ser operário e de vir de uma trajetória humilde. Eu sinto que as pessoas ainda têm esse tipo de insegurança em relação a mim. Agora, eu posso te dizer que, em relação à questão ambiental, não é necessário ter, porque a questão ambiental dialoga com todos os aspectos da vida, econômica, social, cultural, política. E na questão econômica, é fundamental pensar que, quando você trata do saneamento básico, que, aliás, no Brasil, 80% das pessoas não têm esgoto tratado, você está falando de meio ambiente. Quando você protege as florestas para que a gente possa ter o provimento de recursos hídricos, você está cuidando do meio ambiente. Quando você faz a estrada ou a hidrelétrica, você também pode estar cuidando do meio ambiente. Economia e ecologia não estão separadas. Essa é uma mentalidade atrasada do século passado que precisa ser mudada. As pessoas ainda ficam fazendo uma guerra entre meio ambiente e desenvolvimento. É isso que faz com que aqui no Rio de Janeiro pessoas tenham sido mortas e soterradas. Eu estou perfeitamente preparada para fazer esse encontro entre economia e ecologia, para que as pessoas possam viver com dignidade. Esse é o desafio do século XXI e nós haveremos de fazer com que o Brasil seja muito melhor. O candidato Plínio Arruda Sampaio, 1 minuto para o seu comentário. Por favor, candidato. Competência a Marina tem. O que ela não tem é coragem para enfrentar os interesses poderosos. Porque toda vez que chega no interesse poderoso, ela pula para trás. Basta ver o seguinte, ficou 7 anos no governo, engoliu os transgênicos, engoliu a transposição do São Francisco, engoliu as florestas, ela engoliu tudo. Como é que agora vem dizer que no governo vai enfrentar os poderosíssimos interesses, por exemplo, que estão atrás do pré-sal, que estão atrás dessas grandes decisões que o país precisa tomar? Mas competente ela é. O problema é saber se ela quer, se ela tem coragem de enfrentar e se ela tem capacidade de pedir demissão na hora em que ela não é aceita, em que ela só pode falar lá para dentro, que nós não ficamos sabendo o que ela falou. É isso. Olha, eu acho que a gente tem que ter compromisso. Às vezes até você pode ter medo, mas o compromisso é maior do que o medo. Eu venho de uma região onde eu vi pessoas como Chico Mendes, mesmo tendo medo, pelo compromisso,
sendo capaz de doar sua própria vida em defesa da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, 725 pessoas criminosas foram presas, 1.500 empresas foram desconstruídas por crimes ambientais, 36 mil propriedades de grilagem foram inibidas. Isso não é apenas uma questão de coragem, isso é uma questão de compromisso. O desenvolvimento sustentável, Ana, é um desafio desse século. As pessoas que atualizaram o pensamento sabem que para continuar desenvolvendo o Brasil é fundamental preservar as riquezas e, ao mesmo tempo, avançar numa economia moderna que integra conhecimento, tecnologia, para a geração de novos produtos e novos materiais para criar emprego. Isso eu estou perfeitamente preparada para fazer. A jornalista Adriana Araújo inicia agora a segunda rodada de pergunta, resposta, comentário e réplica. A todos os candidatos podem ser chamados mais uma vez. Por favor, Adriana. Bom, agora a minha pergunta vai para o candidato José Serra e quem comenta é a candidata Marina Silva. Candidato, em 2002 o senhor era candidato a presidente e a sua campanha exibiu o depoimento de uma famosa atriz dizendo que tinha medo de que a vitória de Lula pudesse transformar o Brasil num verdadeiro caos. Todo mundo sabe que isso não aconteceu. O senhor considera um erro repetir essa mesma estratégia agora, alimentando medo contra a candidata Dilma? Olha, primeiro, eu não estou alimentando medo contra ninguém. Eu não sei de onde a jornalista tirou essa ideia. Segundo, no caso de 2002, foi uma atriz, gravou um depoimento, na televisão o depoimento foi apresentado, ela dizendo que estava com medo. E sabe por quê? Esse medo não se justificou posteriormente, porque o governo Lula não mudou a política econômica do governo Fernando Henrique. Apesar de que tinham anunciado calote na dívida externa, apesar de que tinham anunciado 1000 coisas que teriam arrebentado a economia brasileira, quando chegaram no governo, aproveitaram as coisas que o governo anterior tinha feito. É o que eu disse aqui, o Plano Real, que foi realmente que quebrou a inflação no Brasil, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal e várias outras coisas. E o governo manteve, ou seja, não houve a justificativa para o medo, porque o governo Lula mudou depois que ganhou a eleição em relação a antes de ganhar a eleição e tudo aquilo que pregava nos anos anteriores. Os próprios integrantes do governo sempre disseram e reconheceram isso, de que eles tinham mudado. Assim, não, o pessoal do Fernando Henrique tinha razão. Disseram várias vezes, entre eles até um grande assessor da Dilma, que está aqui presente, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que foi dos primeiros a reconhecer isso. Só por isso o medo não se justificou. A candidata Marina Silva tem 1 minuto para comentar a resposta. Veja bem, Adriana, desde o princípio eu fugi dessa polarização que eu considero uma perda de tempo para o Brasil. Eu disse que não seria um plebiscito, que seria um processo político. E no processo político o que a gente precisa é ter ideias, debater o Brasil. E não ficar medindo currículos, essa história de medo, de acusações, de pegadinhas. No processo político, eu apresentei propostas para debater com a sociedade brasileira, na educação, que precisa ser priorizada, uma verdadeira revolução na educação. Uma transformação no que concerne à saúde, que hoje ainda tem muito a desejar. E ainda, ter planejamento para a infraestrutura, que hoje nós temos apenas uma colagem de obra, não temos um plano. É isso que é discutir o Brasil. Essa história de medo, eu nunca tive, porque nós conquistamos a democracia. Agora, o que eu quero dizer é uma coisa, a Dilma e o Serra são muito parecidos. O candidato José Serra tem 1 minuto para comentar, para a réplica. Mas, olha, eu queria retomar essa questão de outro ponto de vista. Em geral, quando a gente é candidato e quer dizer a verdade para as pessoas, é preciso apontar problemas existentes. Eu estava há pouco falando de algo que interessa muito a você que está nos assistindo, que tem plano de saúde, ou a você que compra remédio genérico. Quando eu disse que a Anvisa, o governo, triplicou o tempo de aprovação de genéricos, eu disse que eles estão tirando o genérico seu da farmácia, coisas que já podiam ser vendidas como são genéricos,
pela metade do preço. Quando eu digo que eles entregam os cargos de direção, que são escolhidos, é a bancada do PMDB no Senado, é isso e aquilo, para colocar na agência de planos de saúde, isso faz com que você que tenha plano de saúde fique desassistido e pagando 20% acima da inflação. Tempo esgotado. O candidato Ana Paula Padrão escolhe novamente os candidatos para responder e comentar, por favor. Ana Paula. Obrigada, Celso. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a candidata Dilma Rousseff com o comentário do candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidata Dilma, boa noite. Esse governo foi marcado por grandes escândalos de corrupção. O mensalão é um deles, mais recentemente as quebras de sigilo na Receita Federal, os escândalos na Casa Civil e outros que a gente conhece. A minha pergunta é, ao assumir o mandato, se a senhora for eleita, a senhora vai ter autoridade para que isso não aconteça mais? A senhora vai conseguir controlar o PT ou vai lhe caber o papel de varrer a sujeira para baixo do tapete? Olha, pode ter certeza que eu vou apurar e vou, de forma assim sistemática, garantir que haja profissionalismo e meritocracia no governo. Aliás, eu queria destacar uma coisa interessante. Sempre falam que eu sou uma pessoa muito firme, muito dura no que se refere aos assuntos públicos. Até sou criticada por isso. Eu considero que é imprescindível que a gestão pública prime pelo respeito aos interesses públicos. Eu não considero e não concordo que o governo do presidente Lula foi um governo dos escândalos. Eu acho que o governo do presidente Lula foi um governo que reforçou a Polícia Federal. Nunca houve tantas prisões de corrupção no Brasil. Nunca a Controladoria Geral da União colocou todas as contas do governo transparentemente no portal da transparência, deixando elas bastante claras, o que não ocorre nos outros estados da federação. Aliás, em alguns até ocorre, em outros não, como é o caso de São Paulo. Não estão todas as contas no portal. Além disso, o que acontece? Acontece que é importantíssimo que a gente tenha também o Ministério Público Federal com toda a liberdade e autonomia. Não houve no nosso governo o engavetador geral. Por isso, pode ter certeza, não vou varrer nada para baixo do tapete. Eu vou apurar tudo em tempo e rápido. Comentário do candidato PSOL, 1 minuto, por favor. Olha, eu acho que a Dilma não vai controlar o PT por uma razão simples. Ela não é do PT. Ela nunca foi do PT. Aquele velho PT que eu fiz parte, o PT da ideologia, não tinha Marina lá. Naquele tempo ela estava com o Brizola. Agora, ela vai entrar lá e vai controlar? Não vai controlar. Pode ficar tranquilo que não vai controlar. E o fato que ela está dizendo, olha, o presidente Lula fez mais inquérito que todos, é porque houve muita roubalheira, então, porque senão não precisava fazer tanto inquérito. A prova disso é que, se tem tanto inquérito, é porque teve muita gente roubando mesmo, né? De modo que eu queria dizer, não tem autoridade. Esse é o problema da Dilma. A Dilma é uma pessoa fabricada. Ela foi fabricada pelo Lula, pelas coisas da cabeça do Lula. Nós vamos ver, mas não vamos ver porque ela não vai chegar lá. Mas se chegar, nós vamos ver. Candidata, a senhora tem 1 minuto. Plínio, você me desculpe, mas eu tenho uma trajetória de luta política no Brasil, da qual eu tenho orgulho. Eu jamais vim da direita para a esquerda,